Fala pessoal, aqui mais uma vez Pensador TK, meu nome é Walter, estou de volta. Eu falei que eu estaria de volta. Dobradinha aqui, anti-Henri Bugalho, o tal do guru da resistência esquerdista. Claro, ele não vai se achar isso, mas tudo bem, não tem problema. A esquerda acha isso, é o que importa. Então vamos lá. Esse vídeo aqui eu vi há poucas horas e é uma pérola de tanta desinformação que esse rapaz falou. Sinceramente, eu não tô falando isso pra menosprezar o cara, não. Eu tô falando isso com a maior sinceridade. Pra alguém que é esquerda, que esse povo coloca como alguém que tá sendo um contraponto a Nando Moura, dizendo que o cara tem uma intelectualidade grande. O cara falou um monte de estupidez. Eu, um cara comum, um cara que não tem formação em filosofia, sou formado em computação, mas não tem nada a ver com o assunto, consigo mostrar as besteiras que ele tá falando aqui. E é para variar sobre socialismo, e eu tenho quase certeza, mas posso estar errado, de que ele faz isso de propósito. Mas sem mais delongas, vamos iniciar. Você vai entender do que se trata durante o vídeo. O Brasil é um país socialista? Eu faço a pergunta que pode parecer absurda para muitas pessoas, porque dias atrás o Eduardo Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, esteve numa emissora norte-americana sendo entrevistado e ele disse o seguinte aqui, olha, ouçam. And to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore. Ele afirmou ali, com todas as palavras, que o Brasil não seria mais um país socialista. E eu não sei qual país que ele está se referindo, porque o Brasil não é socialista, não é e nunca será socialista. Esse é um caso clássico da família Bolsonaro distorcendo os conceitos, distorcendo. E aí atente para isso. Ele está dizendo que o Brasil não é socialista. E ele vai dar suas alegações. Certo? Agora, o que eu tô querendo focar agora, neste momento, não é isso aí. Porque quando ele for dar as alegações, que eu vou mostrar as besteiras que ele tá falando. Mas veja só, a intenção dele de retrucar com o Eduardo Bolsonaro não é dizer, ó, tipo assim, Eduardo, você se enganou, o Brasil não é país socialista, pela minha opinião, pelos meus dados que eu tenho, que é assim, assim, não. O que ele tá dizendo, ó, é uma estratégia dos bolsonaros. Ele tá dizendo que é uma narrativa do Bolsonaro. Só que isso é uma narrativa dele. A narrativa dele é distorcer que o Brasil é um socialismo e dizer que Bolsonaro afirmar que é um socialismo, ou quem quer que seja, Nando Moura, eu que for, nós também estamos na mesma narrativa. Eles param a inversão da narrativa. Eu vou provar para vocês, tá? Vamos lá. Informação para confundir as pessoas, para confundir o eleitorado deles Para e para confundir as disseminar notícias pessoas. falsas, para Essa é a disseminar narrativa. mentiras para as pessoas. Porque o que é socialismo? Vamos começar pela definição mais clássica, mais rasteira possível, mais simplória, porque é assim que as pessoas entendem. Se você fizer uma definição complexa aqui, ninguém vai entender. Vamos com a mais simples de todos. O que é socialismo? O termo ele tem um desenvolvimento histórico, ele muda um pouco dependendo do autor, dependendo do período. Vamos partir da definição do Marx. Veja bem, um pequeno adendo. Ele diz que há umas mudanças durante esse período, só que ele usa apenas uma definição para dizer, não, ele está errado, não é socialismo, porque a definição do Marx, a grosseira que ele fala, não se aplica ao Brasil. Então, o que ele está dizendo é, o Brasil não é o socialismo de Marx. E é verdade, companheiro, o Brasil não é o socialismo de Marx. Mas o Brasil é socialista sim. E a gente vai ver por quê no decorrer do vídeo. O que é socialismo? Socialismo, acima de tudo, antes de tudo, é a propriedade coletiva pública dos meios de produção. Ou seja, no primeiro estágio do socialismo, pelo menos, né, que o socialismo é um estágio rumo ao comunismo, no primeiro estágio, o Estado detém todos os meios de produção. O que isso quer dizer? Detém a indústria, detém todo o setor produtivo. Isso é socialismo. Olhe para o Brasil agora. Veja se você encontra isso no Brasil. O Estado brasileiro, o governo brasileiro detém todos os meios de produção? É dono de todas as indústrias? É dono de todos os meios de produção? Não é. Obviamente não é. Existem algumas empresas estatais que controlam certos setores ou que têm um monopólio em certos setores, mas boa parte, a vasta maioria do setor produtivo no Brasil é privado. É iniciativa privada. E aí que começa o primeiro engano do nosso garotinho super iluminado. Ele diz, olha gente, o Brasil tem um monte de empresa privada. Tem umas estatais ali, acolá, mas a maioria é privada. Enquanto que o Brasil domina uma coisinha ou outra, mas é privada, então é por isso que não é socialismo. Acabou-se. A única coisa que ele prova é que não é o socialismo de Marx, que é o que ele mesmo disse. Ele disse, ó, essa é a definição do socialismo de Marx.
Só que não existe só o socialismo de Marx. E ele mesmo disse que ele foi leviano. E até para resumir o vídeo dele, ele não contou os outros. Tem um amiguinho que talvez você saiba que é o tal do socialismo fabiano, que vem da sociedade fabiana e que foi adotado pelos sociais-democratas, que por sinal geraram o PSDB, que é o Partido Social Democrata do Brasil. O que é o socialismo fabiano? Eu vou deixar inclusive na descrição um link sobre isso do Instituto Mises, que é muito bom a respeito. Tá? Socialismo fabiano é uma espécie de socialismo pragmático, aonde eles estão, assim, digamos assim, um faz de conta de capitalismo. O que eles pensaram? Ó, a Revolução Russa deu ruim, não deu certo, não funciona, esse negócio de marxismo não funciona. A gente chegar lá, tomar todos os meios de produção, acabar com o comércio, tabelar preço, essas coisas não funcionam não. Apesar de que ainda tem gente besta que fica sugerindo essas coisas. Mises já mostrou que não funciona, tá? Mas vamos lá. Esses caras perceberam que não funcionava. O que eles pensaram? Para a gente chegar nisso aí, ou mais próximo disso, ou pelo menos atingirmos nossos objetivos socialistas, a gente vai ter que fazer um negócio diferente, porque não só não está funcionando desse jeito, como a galera está com medo. O pessoal está com medo lá da Revolução Russa, depois aconteceu da Cubana, apesar que nessa época ainda não foi a Cubana, mas enfim. E se a gente falar de socialismo, os caras vão ficar com medo e não vão apoiar a gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos nos eleger democraticamente, vamos lá fazer um sistema onde a gente bote um socialismo bem gradual aos pouquinhos. E para botar a cereja no bolo, vamos deixar as empresas privadas aí, só que a gente bota uma lapada de imposto, uma lapada de regra e regulação, aí controla os caras. Aí a gente bota o nosso fantochezinho, que na teoria os caras lá estão com iniciativa privada, estão lá empreendendo, estão lá tendo as empresas dele, mas na prática a gente que manda. E aí no fim das contas a gente tem os meios de produção sem realmente tê-los. Percebeu? E aí responda de novo. O Brasil é ou não é assim? Você tem a Agência Nacional de Engenharia Elétrica, a ANEEL, controla o setor elétrico. Cada estado só tem um setor energético, só tem uma empresa energética privada. Só que a ANEEL que move os pauzinhos, é ela que diz, ó, você vai fazer assim, 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 determinadas regras você tem que seguir, senão você não está no mercado. Então, na prática, o governo é dono do setor elétrico. Aí você tem a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Você tem lá as empresas privadas de telefonia, de internet, bababá, mas na prática é a Anatel que manda. Porque é a Anatel que vai definir quem está no mercado ou não. Ó, é o seguinte, você, beleza, quer estar sua empresa privada, tá? Na internet, telefonia, tá, mas aí você vai ter que fazer isso, 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 você vai ter que agir assim, assim, vai ter que pagar essa taxa para mim, vai ter que ter a minha permissão. E aí os caras criam um mercado tabelado, um mercado que fica atendendo um monte de regulação, tem que atender regulações, um mercado onde eles autorizam quem entra e quem não entra, e sufoca aqueles que não têm a capacidade de arcar com os mínimos requisitos que eles colocam, que muitas vezes são requisitos arbitrários, regulações arbitrárias, que por sinal que Bolsonaro está tentando tirar. E aí, que mais? Você tem a ANP, Agência Nacional do Petróleo, você tem a Agência Nacional de Plano de Saúde, se não me engano, eu não estou lembrado com essa aí, não. Tem essa aí, eu sei que tem. Você tem a Angina, a Agência Nacional de Cinema, e por aí vai. Você tem a agência reguladora para quase tudo quanto é coisa. Aí eu pergunto novamente, isso não é ou não é controle da iniciativa privada e, por sinal, uma forma do governo se apossar dos meios de produção? A resposta é sim. Só que o seu bugalho parece que não se toca desse detalhe. E tudo bem, vamos ser um pouco justos com ele. Ele está falando de socialismo de Marx. De fato, o Brasil não está no socialismo de Marx, mas ele é socialista? É. Então, Eduardo Bolsonaro não está errado, ele está completamente certo. O Brasil é um socialismo e o Brasil não vai mais ser agora com o Bolsonaro, se Deus quiser. Perceberam? Então aí, qualquer coisa, o link vai estar na descrição para vocês averiguarem as informações que eu estou dando. E antes que você pense que isso possa ser uma coisa só muito moderna, o Partido Comunista, ele tinha os mencheviques, se é que você já não esqueceu deles. Os mencheviques, eles eram o lado mais brando dos comunistas. Os bolcheviques são aqueles que fizeram da Revolução Armada, eram os caras mais marxistas, tipo como se fosse mais próximo de hoje o Partido PCdoB ou o PSOL. Mas enfim, vamos continuar ouvindo aqui se tem mais uma coisa a acrescentar.
Então não existe isso no Brasil. Esse primeiro ponto já não vale para o Brasil. O segundo ponto do socialismo é o planejamento central da economia. Ou seja, o Estado determina todos os preços, todas as políticas econômicas, todas as relações econômicas de um país. Eu vi um documentário recentemente sobre a União Soviética e era impressionante. Havia um departamento imenso no governo apenas para mudar os preços dos produtos. Então você tinha lá centenas de funcionários que todos os dias passavam por listas e listas de produtos. Antes que ele continue, ele esquece, ou talvez não saiba, que na época de Sarney teve a época de congelamento de preços. Então houve uma espécie de tabelamento de preços no governo Sarney. Então até esse socialismo o Brasil já experimentou. Mas vamos concluir aqui antes de eu falar alguma coisa. Da economia soviética mudando os preços por causa da inflação, por causa dos reajustes de preços de produção. Então, por exemplo, escova de dente. Eles tinham listas de modelos de escova de dente, né? Não devia ter muitos modelos porque na economia soviética você tinha modelos restritos, mas eles tinham que passar todos os dias revisando os preços dos produtos na economia soviética. Era um planejamento centralizado. Então tudo passava pelo governo. É claro que era uma tarefa homérica, uma tarefa interminável, porque você tinha que ficar sempre revisando esses preços. Inclusive eu vi um artigo recentemente que falava assim, olha, isso não funcionou na União Soviética porque era manual o negócio. Hoje em dia, com os computadores, talvez isso desse mais certo. Não sabemos. Então olha a economia brasileira, como é que funciona? A economia brasileira de... Olha a defesa que sutil que o cara faz. Não sei, quem sabe, né? Eu acho que com computadores, talvez isso desse certo. Não, criatura, isso não dá certo porque mata o mercado. Quando você tira a livre iniciativa, quando você tira a noção de preços, cara, ninguém vai saber mais como colocar preço. Não tem como um computador, uma pessoa, ninguém saber como um preço é. O preço é espontâneo de acordo com as necessidades do mercado. Eles são indicativos de determinadas situações no mercado. Então não podem ser determinados por X, Y, por seres humanos, por computadores, o que quer que seja. Enfim, veja bem que esse cara aí, por mais que ele se mostre como se, eu não sou marxista, não sei o que, ele parece simpatizar com algumas ideias. livre mercado. Ou seja, você tem um produtor ali, ele faz o produto dele e ele põe no mercado pelo preço que ele desejar, pelo preço que ele achar que é o justo para aquele produto. E o que há também, que rege a economia brasileira, assim como outras economias de livre mercado, é a lei de oferta e demanda. Se há uma grande demanda, a produção tende a aumentar do produto e os preços tendem a baixar, nem sempre, mas às vezes abaixam. Se há escassez de produção, os preços tendem a aumentar. Lembra um caso que houve alguns anos atrás do tomate no Brasil. A produção do tomate caiu e o preço do tomate aumentou. Antes que ele continue, ele fala que tem livre mercado no Brasil, mas que piada de mau gosto é essa? Como eu mencionei, toda aquela estrutura que eu falei das agências reguladoras, isso aí acaba com a concorrência, porque você tem os amigos do imperador, os amigos do Estado, que vão ser beneficiados em detrimento dos outros que não serão. Isso detona a concorrência, isso é uma forma de cartel, e isso em si, meu amiguinho, já tira todo o conceito de livre mercado. O livre mercado é um comércio livre de regulações, é um comércio com mínimo ou nenhuma taxa do governo, e é um comércio onde haja livre concorrência, tá? Porque a livre concorrência que faz com que os verdadeiros agentes do mercado, os consumidores, determinem os preços e determinem as empresas que ficam e não ficam. Mas com a influência governamental, não só através dessas empresas que são bancadas pelo Estado, como até as estatais que também estão em concorrência, tem aí o Correio aí com o monopólio das encomendas, é uma maior semi-estatal, posso dizer, não tem nenhuma concorrência para ali, é proibido por lei ter concorrência com Correios. Quem lembra, quem sabe, alguém sabe da situação que uma igreja católica foi encomendar um serviçozinho para poder distribuir uns cartõezinhos? Desde lá, se não me engano, era evangelismo, não lembro o que foi. Eu sei que o Correio mandou uma ocorrência, parece que uma notificação judicial, uma coisa assim, intimando os caras, seguinte, a gente tem monopólio das correspondências postais, você não pode fazer isso, acabou-se. Percebeu? Isso é livre mercado, seu livre bugalho. Isso é livre mercado. Se eu quiser chegar na minha casa aqui, eu hoje vou fazer uma empresa de bolo. Vou começar a vender. Eu vou poder fazer isso assim, acabou-se. Eu vou poder começar a vender bolo, vender para as pessoas, sem nenhum problema, o Estado não vai me incomodar. Ou ele vai querer que eu registre CNPJ, ou pelo menos como empresa de pessoa física, vai querer cobrar taxas, impostos de mim. Hein, seu bugalho? Isso é livre mercado para você? Sinceramente. Radicalmente no mercado, porque você tinha uma oferta pequena e uma grande demanda. Então assim funciona uma economia de livre mercado. Os preços são regulados pelas transações comerciais dos agentes dessa economia. Não é o Estado que determina o preço do tomate no mercado.
Às vezes, em alguns casos ou outro, o governo pode impor certas restrições de preço, de aumento de preço para combustível, por exemplo, mas geralmente todas as transações comerciais no Brasil são regidas pelas leis do mercado. E ele acaba de se contradizer porque ele mostra um contra-exemplo que ele mesmo está falando. Ele diz que às vezes o governo faz restrições. Às vezes, filho, o governo faz muita restrição. Inclusive, o governo determina o salário mínimo que as empresas podem pagar aos funcionários. Não pode pagar menos que isso, deixando um monte de gente desempregada, as pessoas que têm baixa capacidade trabalhista, que têm baixa formação. Aí valeu, cara, você colocou outra prova contra você, os subsídios, o governo bota lá subsídio, corta o imposto lá em determinado setor para incendiar aquele setor, por exemplo, quando pega isenção de IPI, que não devia existir, nem existir essa porcaria de imposto de IPI, aí faz lá aquele mercado crescer. O mercado não cresce porque as pessoas espontaneamente resolveram comprar, e sim porque o imposto foi retirado temporariamente, e aí o governo bancou venda de concessionária, de carro, por exemplo, para eles venderem mais. E isso quando as concessionárias respeitam, porque às vezes a concessionária vai se aproveitar. Opa, beleza, as pessoas pensam que está mais barato, então eu vou, sei lá, vamos supor que eu ia economizar aqui 5 mil por carro para vender. Eu vou dar um desconto só de R$ 1.000 para as pessoas vão pensar que eu estou dando muito, eu vou lucrar bastante. Na prática, o governo está financiando essas empresas. E o cara simplesmente não tem noção e ainda dá exemplos contra ele mesmo. É mole. Alguém produz um produto, ele estabelece um preço, vai para o mercado, vai para a loja, a pessoa compra, paga aquele produto. E assim o preço vai oscilando de acordo com a inflação, de acordo com os reajustes que vão ocorrendo na economia. Não é o Estado que determina isso, é o mercado. Então, segundo ponto, o Brasil não tem um planejamento central da economia. Não tem. O terceiro ponto é o objetivo de reduzir a desigualdade social. É tentar fazer com que os mais pobres e os mais ricos se igualem, que não haja tanta diferença, tanta desigualdade entre as pessoas. Desigualdade econômica. Isso parte da noção básica do Marx da luta de classes, que quem tem o poder econômico, os mais ricos, tendem a oprimir os mais pobres, tendem a oprimir economicamente, socialmente, explorando o trabalho dessas pessoas. Então, o objetivo do socialismo seria nivelar tudo e que todos fossem uma imensa classe média, recebendo de acordo com as suas necessidades. Se a gente olhar o Brasil hoje, o Brasil não é um país igual, com pouca desigualdade social. Inclusive, se você olhar os índices de desigualdade econômica do mundo, o Brasil é o 20º país mais desigual do planeta. Ou seja, não há nenhuma tentativa, ou houve até pequenas tentativas, mas não há nenhuma tentativa de reduzir esse abismo social. Sabe por que isso não acontece na prática? Porque o socialismo, ele se propõe a isso, mas na prática nenhum socialista vai querer fazer isso, cara. Veja o PT, veja os partidos comunistas que subiram ao poder. Isso é apenas papo furado, porque não é possível. A desigualdade não é possível de ser resolvida e ela não é um problema. Mas assim, se for falar de políticas, o Brasil teve políticas contra a tal desigualdade. A própria questão do salário mínimo é uma delas. Porque você não pode diferenciar o pagamento, você tem que fazer um mínimo. É uma forma. A outra forma é a carga progressiva de imposto de renda, que quanto mais rico, mais você paga. Até que os caras sonegam doidado por causa disso. E a empresa que você, quanto mais produz, quanto mais você paga. Isso é política contra a desigualdade social, caracoles. Não é escancarado, mas dá pra ver visivelmente. Francamente, cara, o que tu estudou pra tu tá falando essas porcarias? Econômico entre os mais ricos e os mais pobres. Então o Brasil não é um país socialista, não tem essa intenção, não tem essa proposta. Do contrário, é um país que governa para os mais ricos. Historicamente e ainda hoje. Se você observar as características básicas do que é socialismo, a definição de socialismo clássica, pelo menos, você vê que o Brasil não se encaixa em nenhuma das categorias. O Brasil não é socialista. Como eu disse, não é, não foi e provavelmente nunca será socialista. Pronto. Agora vamos concluir. O cara dá 3 exemplos, baseado apenas no socialismo de Marx. Ele é mal sucedido em provar os 3, porque ele mesmo mostra algumas coisas que fazem objeção ao que ele diz, como por exemplo, ele dá o exemplo lá que houve alguns tabelamentos. Ele mostra que está falando apenas de um tipo de socialismo e se esquece que o socialismo fabiano também é um tipo de socialismo e é desse socialismo que o seu Eduardo Bolsonaro está falando.
Então o cara não cumpre seu objetivo. Ele ludibria. Ele diz que Eduardo Bolsonaro e os outros estão fazendo isso para ludibriar as pessoas, para dizer que tem socialismo, mas ele que está ludibriando os ouvintes para dizer que Eduardo Bolsonaro mentiu. De que o Brasil não tem socialismo, nunca teve e nunca terá. Lembra que eu falei do Sarney? Tive que interromper um pouquinho que minha esposa estava me chamando. Enfim. O cara, ele não provou nada. O máximo que ele pode ter provado possivelmente o Brasil nunca foi um socialismo de Marx. Só. Mas o cara, ele admite que outros socialismos, mas usa apenas um para dizer que o Brasil não é socialista de forma alguma. Ele falha miseravelmente porque não leva em conta o socialismo fabiano. E no fim das contas, se ele levasse em conta, ou ele teria que ser desonesto, ou ele teria que admitir, o Brasil é um socialismo fabiano desde FHC, vem progredindo para isso, por causa que, por mais que haja iniciativa privada no país, ela é muito impotente e só consegue se dar bem aliando-se ao governo. E o governo controla com regulação as pessoas e as pessoas não podem empreender facilmente, não tem liberdade econômica, consequentemente não tem livre mercado. Enfim, mais um vídeo do seu Henri Bugalho que ele é mal sucedido em provar o que ele diz. Um vídeo onde ele descaradamente mente ou mostra ignorância sobre o assunto. Henri Bugalho, vamos supor que você é ignorante. Cara, vá estudar Mises, vá ver as 6 lições de Mises, vá ler a lei de Bastiat. Estuda um pouquinho de liberalismo econômico, para você saber o que é livre mercado de verdade, para você saber que o socialismo não se resume ao socialismo de Marx. E eu tô partindo da premissa que você tá sendo sincero, cara. Porque eu tô achando que você não tá. Mas enfim, mais uma vez, Henri Bugalho refutado. A verdade é uma só, gente. E muito obrigado por ouvirem. Deus os abençoe. Valeu.